Temos força de vontade todos os dias para levantar, trabalhar e ganhar dinheiro, mas será que temos a mesma atitude e a mesma força de vontade para crescermos espiritualmente? Está tão entrelaçada no pecado, na atitude, na ganância, na soberba, na cobiça, que nem está percebendo isso. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Passamos um tempo afastado, mas estamos de volta e eu espero que você continue aqui no canal conosco, nos dando um like, comentando, nem que seja um emoji ou qualquer coisa, mas nos ajuda muito a divulgar o nosso canal e passar ele adiante. Estávamos 2 meses sem vídeo, mas estamos retornando. E se Deus quiser, o canal volta ativa. E eu espero que você tenha sentido falta da palavra de Deus nesse tempo. Às vezes não conseguimos gravar com tanta frequência quanto gostaríamos, mas estamos aqui de volta. E eu espero que essa palavra de hoje possa abençoar o seu coração e te instruir também. Amém? Então hoje nós vamos falar, e a passagem bíblica está em Números, capítulo 22, nós vamos ler um texto de 21 a 35, vai ser um pouco extenso, mas vai dar certo. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir a sua passagem. E enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. E quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, e apesar de Balaão ainda estar montado, num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir a sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo a minha passagem. Se te opôs à minha viagem, voltarei para casa. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Amém, queridos? Nesse contexto desse texto que nós acabamos de ler, Balaão está indo numa missão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele estava sendo convocado pelo rei de Moabe e, embora ele diga assim, não, eu só vou, mas eu vou falar só apenas o que Deus me mandar, e se você ler todo, né, mais adiante, porque a gente não pôde ler o texto todo, mas depois eu te aconselho a ler tudo, que você vai entender todo esse contexto aqui. Apesar dele dizer, não, olha, eu vou, mas eu só vou falar daquilo que Deus mandar eu falar, era tudo balela. Balaão, nesse momento aqui, era só balela. Sabe aqueles crentes que eles fingem ser aquilo que eles não são? Eles fingem ser tão espirituais, assim como Balaão fez. Não, eu vou falar só o que Deus me mandar. Só que a gente precisa entender que quando a gente tem essa atitude de Balaão, a gente precisa parar. Parar porque fica feio.
Porque a gente percebe quando as coisas acontecem verdadeiramente. Agora você imagina Deus que sonda o coração. Deus sonda o coração do crente. E tem um monte de crente hoje, né, que tem essa mesma categoria de Balaão. São crentes da categoria de Balaão. Eles fingem viver uma vida de santidade, de obediência. Não, eu só vou fazer o que Deus me mandou. Eu só vou fazer o que Deus falou. Aí ele quer fazer, ele quer a prova de tudo. Ele quer saber, como é que eu vou agir, como é que eu vou reagir, o que é que eu vou fazer, eu devo ir, eu não devo ir. Mas na verdade, o coração dele já decidiu o que vai fazer. Na verdade, esse crente, ele está só fingindo que está em obediência, que ele vai obedecer aos comandos da parte de Deus. Mas, na verdade, o coração dele já decidiu ir por um caminho diferente. Porque Balaão, gente, Balaão estava indo aqui num contexto em que o coração dele já estava dominado pela ganância. Porque quando os servos moabitas chegam para oferecer um acordo, dizendo, vai para amaldiçoar o povo de Israel, que tem muito dinheiro para você receber em troca disso, ele, apesar de fingir ser o crente, não, eu só vou falar se Deus me mandar, o coração dele já tinha decidido, é ótimo que eu vou ganhar. Por que nesse contexto aqui, ele recebeu sim, ele recebeu a permissão de Deus para ir. Mas a verdade é que ele ia de qualquer jeito. À primeira vista, quando Deus disse, não, você não vai. Depois disse, não, Deus depois permite, não, agora você vai. Mas sabe por que Deus se irou com ele no caminho? Porque Deus já tinha visto o coração de Balaão. Deus sabia que Balaão iria de qualquer forma. Deus sabia que ele já tinha colocado no coração dele a ganância de receber esse dinheiro em troca. E por que Deus permitiu? Porque Deus ia impedir os planos de Balaão. Deus ia provar para Balaque e para Balaão que com Deus não se brinca. Com Deus não tem fingimento. Com Deus não tem crente fazendo balela, fazendo teatro, não. Com Deus não tem. Deus não vai permitir os crentes fingirem ser algo que não são. O Senhor já tinha visto o que estava desejando o coração de Balaão e não era obediência. Não era obediência. O coração dele estava desejando dinheiro. Estava dominado. E aí nós paramos aqui e nós pensamos, eu penso, quantas vezes nós já fingimos ser espirituais como Balaão, quando na verdade o nosso coração já está obstinado para fazer uma outra coisa que Deus não quer. E tem assim, somos muitos crentes que fingem ser algo que não são. Que na verdade diz, eu vou fazer, Senhor, eu vou obedecer, mas na metade do caminho ele muda de direção, perde o foco, porque a obstinação do coração dele já está no nível que não consegue mais obedecer. E aí ele finge ser espiritual para os outros, né? Ele finge ser espiritual para o outro, para se exibir, na verdade. Tem muita gente se exibindo que é espiritual, que vive uma vida santa, uma vida de santidade, de trabalho com a palavra, isso e aquilo, mas na verdade não é nada disso. É só teatro, é só fingimento. Balaão estava determinado a amaldiçoar o povo. E tudo por dinheiro, porque o coração é interesseiro, por causa da ganância. Ele foi aonde Balaque disse, olha, eu vou te encontrar lá, vá lá, me encontre lá, para proferir palavras de maldição, porque Balaque estava assustado com a quantidade de servos de Deus chegando, se aproximando da cidade dele. E aquilo assustou completamente Balaque, o rei de Moabe. E aí ele chama Balaão e diz, não, eu sei que aquilo que tu amaldiçoares será amaldiçoado, aquilo que tu abençoar será abençoado. Ele confiava na palavra desse profeta. Mas é um profeta de meia tigela, desculpa aí, mas é verdade, Balaque não passava de um profeta de meia tigela, como está cheio de gente fingindo ser profeta, imitando uns aos outros, falando palavras sem sentido. E o profeta a gente sabe que não é isso.
O que tem de gente fingindo falar coisas que Deus não autorizou falar, meninices em cima de altar, infantilidade, pessoas nécias, os nécios se manifestando em toda a sua totalidade nessa época. São profetas Balaão, profetas de teatro, de balela, de fingimento. Deus está farto desse tipo de coisa. Deus está cansado desse tipo de coisa. Ontem eu estava comentando com a minha discípula, eu disse, nós estamos vivendo um tempo pior do que Sodoma e Gomorra, porque todos os dias você vê um escândalo vindo dos altares das igrejas. Que tristeza. Eu e você precisamos entender uma verdade, que nós possamos sempre saber que Deus está contra todos aqueles que seguem esse mesmo curso de Balaão. Então, queridos, esse tipo de gente, ele não percebe que no seu caminho tem um anjo. Como Balaão também não percebeu que tinha um anjo no caminho dele com uma espada desembainhada para feri-lo. Mas muita gente está com a visão fechada. Porque pessoas que só fingem ser espirituais, ela não tem como ter uma visão aberta. Ela não tem a visão espiritual aberta. Era o caso de Balaão, que ele estava com os olhos cegos de ganância. Então, esses eventos foram causados pelo Senhor. Mas nós falhamos, muitas vezes Deus faz a mesma coisa que fez com Balaão. Deus coloca um anjo no nosso caminho para nos alertar. Nós temos a voz do Espírito Santo para falar conosco, mas nós não estamos dando conta que no nosso caminho tem um anjo furioso, porque nós devemos tomar um percurso, tomar um caminho e nós levamos para o outro lado. E aí nós enfurecemos a Deus com as nossas atitudes, como Balaque enfureceu. O anjo teve que pegar uma espada desembainhada, porque mesmo tendo sido autorizado, Deus conhecia o propósito do coração de Balaque, sabia que ele estava a caminho realmente para amaldiçoar. E Deus teve que mandar esse anjo. A jumenta viu o anjo e Balaão não viu. Hoje, como naquela época, ao desobedecer a Deus, o homem se degrada a um nível mais baixo do que o do animal bruto. Balaão estava no nível mais rebaixado do que o da jumenta. Quantas jumentas Deus vai ter que levantar nesse tempo também? Para ser superior até ao homem. Porque o homem está tão dominado, está tão cego, que Deus vai precisar levantar uma jumenta para enxergar o que está no caminho. Enfim, Deus abre nesse momento a boca dessa jumenta para perguntar por que ela estava apanhando por 3 vezes. Por 3 vezes a jumenta se desviou do anjo pelo caminho porque ela sabia o que estava vendo. Mas Balaão não conseguia enxergar e começou a espancar a sua jumenta. Aí Deus teve que abrir a boca da jumenta. Se a jumenta está vendo e você não, Balaão, peraí, eu vou fazer ela falar para te mostrar que ela está sendo mais obediente do que você. Ela está com a visão mais aberta do que você. A obstinação, queridos, ela se recusa a ser instruída pelas circunstâncias. Mas se nós tivermos uma vontade rendida a Deus, cuidadora, uma vontade que a gente renda ao Senhor essa vontade, nós vamos conseguir observar as circunstâncias que estão na nossa frente. Mas se nós estivermos obstinados, a nossa visão é fechada. Não tem como nós conseguirmos enxergar quando nós estamos dominados pela obstinação do coração, como o de Balaão estava. 3 vezes Balaão se recusou a perceber algo no animal em que cavalgava. E tão cego Balaão estava pelo amor ao dinheiro que a besta muda, que antes era muda, agora está falando com voz de homem. E ela ainda fracassa em fazê-lo recuar. Ele estava tão obstinado que nem a atitude da jumenta em desviar do caminho para não morrer na mão do anjo, ele percebeu. Ele caminhava já, no texto diz, ela já era o animal dele e ela nunca tinha tido aquela atitude. Ele foi incapaz de perceber, opa, tem algo de errado, porque essa jumenta está com um comportamento estranho. Deixa eu orar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas não, Balaão, assim como a Eva no Éden, que ouviu a voz da serpente, e ela não se intimidou. Agora,
Balaão também, com esse coração cheio de cobiça, ele ouve a voz do animal e ele nem percebe isso, não fica intimidado e ainda responde quando a jumenta fala. De tanto que esse homem estava obstinado, o coração dele, pela situação ao dinheiro, pelo que ele queria ganhar em troca. Queridos, eu não sei você não, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você faria se você está andando lado a lado com um animal e de repente esse animal começa a falar com você? No mínimo, se fosse comigo, eu já olharia e dizia: tá repreendido, Satanás. Porque um animal não fala com voz humana. Ou pelo menos não é para falar, né? E eu já soltaria um tá repreendido, Satanás, né? É o mínimo. Ele não, ele conversou. Ele conversou com o animal, ele nem se importou. Assim como a Eva também estava obstinada mesmo e nem prestou atenção, estava conversando com uma serpente, que a serpente estava influenciando. Aqui a jumenta estava protegendo. No Éden a serpente estava dominando Eva para pecar. Aqui essa jumenta estava com uma outra atitude. A atitude de alertar. E o pecado pode ter as suas garras, queridos, tão apertadas sobre uma pessoa que ela perde o juízo. Tudo para concluir um plano enganoso que ela já propôs no coração. Quantos de nós estamos tão apertados na garra do pecado, da ganância, da soberba, da vontade de crescer, da vontade de... Muitas pessoas têm vontade de crescer financeiramente, mas ela não tem a mesma obstinação para crescer espiritualmente. Temos força de vontade todos os dias para levantar, trabalhar e ganhar dinheiro, mas será que temos a mesma atitude e a mesma força de vontade para crescermos espiritualmente? Está tão entrelaçada no pecado, na atitude, na ganância, na soberba, na cobiça, que nem está percebendo isso, que não está dando conta. E o que a gente tem hoje? Mais jumenta antenada com o espiritual do que o ganancioso que se sente sábio. Porque tem mais jumento hoje com a visão aberta espiritual do que aquele fingido que é sábio. Ele pensa que ele é sábio, mas ele não tem a visão espiritual aberta. Não consegue ver um anjo no caminho dele para impedi-lo de tropeçar e de pecar contra Deus. Balaão precisou que uma jumento alertasse que se eles tentassem prosseguir naquele caminho, o anjo certamente o acertaria em cheio. Mas o anjo diz depois para Balaão: eu não ia acertar o jumento não, porque ela foi mais sábia do que você. Eu ia matar você. Ela eu deixaria viva. Ela eu pouparia, porque ela teve mais espírito de obediência em se desviar do caminho do que você. A jumenta queria voltar. Balaão não, estava obstinada a prosseguir no seu projeto de ganância. A jumenta, por sua vez, disse: epa, se eu me meter a besta aqui, eu vou pagar também. Tá vendo como os jumentos estão tendo mais atitudes do que aquele que se diz o sábio, o entendido, o espiritual, né? O espiritual, o profeta. Que vergonha. Queridos, quando nós estamos tomados pela ganância, nós estamos obstinados, nós ficamos tão cegos que nós não percebemos que tem um anjo no caminho tentando nos parar. O coração obstinado impede a visão espiritual de olharmos e vermos a presença de Deus. Ficamos tão obstinados, tão gananciosos, tão cegos, com a visão espiritual tão fechada que não percebemos que tem um anjo no caminho tentando nos parar. Tentando fazer com que eu e você volte para a rota. A rota do quê, pastor? A rota da obediência. Porque Balaão estava na rota da desobediência, do coração maligno. Deus queria impedir que Balaão colocasse em prática de amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus disse: Balaão, olha, tu vai. Mas quem vai falar, quem vai pegar agora, assim como Deus pegou a boca da jumenta para falar, Deus sabia que ia pegar a boca de Balaão e não ia permitir que ele soltasse uma palavra sequer de maldição. E todas as vezes que Balaão chegou no monte, que olhou o povo de Israel lá de cima, ele não conseguia falar uma só palavra de maldição. O tempo todo ele abençoava. Era a boca de Balaão? Não, era a boca de Deus. Porque quem tomou a boca da jumenta foi o anjo. Quem tomou a boca de Balaão nesse momento foi Deus também.
Mas eu e você, nós vamos esperar a jumenta para nos alertar de que nós estamos na rota errada? Será que Deus vai ter que tomar a boca dos jumentos para falar com a gente? Ou eu e você vamos pedir a Deus uma visão aberta para não pecar contra o Senhor? Uma visão, um coração obediente, coração rendido, livre da cobiça, livre da ganância, livre, para que possamos ouvir a voz do Espírito. Tudo que Deus quer nesse tempo, queridos, é encontrar corações dispostos a obedecer. Porque o que nós estamos encontrando não são corações disponíveis da obediência, são corações obstinados ao pecado. Queridos, então, que Deus nos ajude a não ter que esperar uma jumenta falar com a gente. Que Deus nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque nós andamos tão ansiosos pelo dia de amanhã que nós não estamos percebendo o quanto nós estamos sacrificando o nosso hoje. Ficamos com o coração tão obstinado em adquirir coisas para o dia de amanhã que nós estamos sacrificando o dia atual. E a palavra de Deus diz para vivermos cada dia, porque cada dia já tem o seu mal a ser vencido. Mas não, o povo de Deus está desligado disso. Está ligado no amanhã, está ansioso, preocupado. Se vai comer, se vai vestir, se tem dinheiro no banco, se tem isso, se tem aquilo. Meu Deus, que agonia. Que agonia nós estamos vivendo. E eu, em todos esses meus 55 anos, eu ainda não tinha visto tanta gente como Balaão. Não tinha visto. E é assustador. Assustador. A quantidade de pessoas envergonhando o evangelho com seus escândalos, tudo por ganância, tudo por dinheiro. Tá igual aquele programa, né? Eu acho que tinha um programa do Silvio Santos, tudo por dinheiro. Tá nesse nível. Estamos vivendo um tempo tão difícil, de pessoas envergonhando o tempo todo. Mas o que eu louvo a Deus é que eu também nunca vi Deus tirar tantas máscaras de Balaão como eu estou vendo agora. Esse ano eu completo 30 anos que eu me converti. E em 30 anos eu nunca tinha visto tanta situação difícil de encarar como eu estou vendo nesse tempo. Pessoas fazendo de tudo por dinheiro. De tudo para ficar rico. Mas aí esse que luta, que cobra absurdos até para pregar, é o mesmo que critica o trabalhador honesto, que rala, que tem que sair cedo, que tem que levantar de madrugada para trabalhar. Mas aí ele sobe no altar, ele ganha os seus milhões, mas aí ele sobe em cima do altar e ele pega uma vara e ele bate. Será que nós estamos precisando mesmo de uma jumenta para falar com a gente? Ao invés de nós percebermos a presença? Será que Deus vai ter que abrir boca de jumento porque nós não estamos percebendo o que está acontecendo? Será que Deus vai abrir a boca do jumento para ter que orar e interceder por esse tempo tão desafiador que a igreja está enfrentando? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que não tenhamos a atitude de Balaão, que nós possamos deixar fora a ganância, a soberba, a obstinação, coração obstinado por dinheiro, por ficar rico, por crescer. Tenha essa mesma obstinação para crescer no espiritual, na intimidade com o teu Senhor. Tenha essa obstinação. Faça de tudo, gaste tudo que você tem, somente para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu espero que essa palavra fale o seu coração, como falou no meu. É um alerta para esse tempo tão desafiador da igreja. Que nós possamos ter uma visão espiritual aberta para enxergarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Se elas são realmente espirituais ou se elas são apenas o Balaão, o crente espiritual fingido, cheio de teatrinho, mas o coração obstinado à maldade. Que Deus nos instrua
a vivermos de acordo com a sua palavra e a sua verdade. Não temos que ouvir a voz de uma jumenta para nos posicionar novamente no caminho que Deus quer. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças nesse momento tão precioso, que possamos aprender com essa palavra, que um coração obstinado, um coração cheio de ganância, é um coração que desvia-se do caminho da obediência. Que nós, meu Deus, não precisemos que uma jumenta abra sua boca para falar conosco. Ao invés de nós percebermos a voz do Espírito gritando dentro de nós, para nos alertar quando nós estamos desviando do caminho da verdade, do caminho da obediência. Muitas vezes não percebemos porque estamos dominados pela cobiça, pela ganância. Estamos acordando e dormindo pensando no comer, no que vamos vestir, no quanto vamos enricar e esquecemos da palavra do Senhor. Esquecemos de alimentar nossa alma no mais profundo da palavra do Senhor. Por isso peço-te, Senhor, nesse dia, perdão pelos nossos pecados. Perdoa pela nossa obstinação. Estamos obstinados a pecar, a viver fora da palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa a igreja que tem envergonhado o teu povo nesse tempo. Limpa os céus e que quando os Balaques tentarem amaldiçoar, que a boca deles sejam tomadas do poder do Senhor para abençoar o teu povo e não amaldiçoar. Que o Senhor limpe os altares da nossa nação. Que o Senhor purifique os profetas desse tempo. Que o Senhor purifique o coração daqueles que se dizem profetas do Senhor, mas que têm vivido uma vida igual a de Balaão. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós. Nos ajuda a vivermos a palavra verdadeira, com um coração simples e obediente à voz do teu Espírito. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor colocou em nosso coração. Em nome de Jesus, declaramos que os nossos ouvidos ouvirão a voz do teu Espírito. Obrigada por esse tempo precioso. Abençoa a casa dos meus irmãos. Abençoa todos que estão ouvindo essa palavra e que eles, meu Deus, vivam apenas para ti, em obediência e em amor, porque o amor nos amou primeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Shalom, queridos, graça e paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos na próxima vez. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, graça e paz.